Então, boa noite a todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Nós estamos aqui reunidos para a defesa de estágio da aluna Lívia Triques Policarpo, né? Bem-vinda, Lívia. Bem-vindo a todos também, a Maria Luísa e a Sabrina que está presente. E quero agradecer principalmente ao professor Geraldo, né, que se dispôs a ser banca, né, e ajudar a gente nesse processo aí juntamente com a Lívia, tá? Obrigado, valeu. Olivia, tu pode iniciar a tua defesa, tá? Tu vai ter de 20 a 30 minutos para desenvolver o teu, Certo. o teu, os teus slides, desenvolver a tua fala. Depois eu passo a palavra para o professor Geraldo e depois a gente abre para as perguntas, né, que estão todos presentes. Tá certo? Fique à vontade, Lívia. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Lívia Triques Policarpo e hoje venho apresentar minha defesa de estágio. Agradeço a minha orientadora, professora Cristina, e a minha banca, professor Geraldo, por ter aceito o convite. Eu não estou conseguindo passar o slide pro... Não está conseguindo? Eu acredito que tenha que ser ali naquelas setinhas, Lívia, ó. Embaixo. Deixa eu ver. Você tira e bota de novo, se for o caso. Não tem problema. Certo. Pronto. Agora eu vou começar. Certo. Boa noite a todos, novamente. Meu nome é Lívia Triques Policarpo e vou apresentar a minha defesa de estágio. Agradeço a minha orientadora, professora Cristina, e a minha banca, professor Geraldo, por ter aceito o convite. Eu realizei o meu estágio na empresa agropecuária Copérgia. Ela fica localizada na Avenida Padre Fontanella, no centro de Jacinto Machado. A minha área de atuação foi na agropecuária e a minha duração de estágio foi de 184 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre a fundação da Copérgia. Tivemos como um dos maiores incentivadores o agrônomo Joaquim Pedro Coelho. Joaquim veio a convite da Caresc, atualmente hoje é Pagre, para fazer a orientação dos produtores no manejo das suas lavouras. Joaquim, com o tempo, foi percebendo alguns problemas que tinham na região. Então, ele plantou a ideia de fundar uma cooperativa, com o objetivo de solucionar os problemas de aquisição, armazenamento e comercialização dos produtos da região. Só então, no dia 30 de agosto de 1969, dia que foi realizada uma assembleia com os agricultores da região, que seriam os associados, e então foi fundada a Copérgia. Hoje a Copérgia tem um real significado econômico para a região de Jacinto Machado, por suas atividades. E ela vem crescendo cada vez mais. Bom, fachada da empresa. Aqui é onde eu realizei o meu estágio na loja agropecuária. Na foto da direita, podemos ver com maior amplitude. A loja fica embaixo, atrás temos depósito, e em cima fica a sede administrativa da Copérgia. Aqui é a parte interna da loja, onde eu passei boa parte do meu estágio. Depósito geral. Ele ficava atrás da loja e era onde ficava armazenada os produtos em estoque e uns produtos maiores. O depósito de defensivos eu não tinha muito acesso, por conta que era mais o pessoal autorizado. Bom, vou falar um pouquinho das atividades que eu desenvolvi. Uma das atividades que desenvolvi durante o meu estágio foi o atendimento aos clientes. Eu não podia fazer a venda direta no computador, mas eu fazia um pré-atendimento e sempre estava auxiliando no que fosse necessário. Limpeza e organização da loja. Esse foi das atividades que desenvolvi bastante, que a gente sempre tinha que estar repondo os produtos e mantendo tudo organizado. A gente fazia a contagem dos produtos que a gente recebia na carga para ver se estava tudo certinho também. Conferência de estoque e algumas atividades que eu vou falar mais à frente, que serão organização dos romaneios, experimento no campo agroacelerador Copérgia e algumas visitas técnicas que realizei. Bom,
A organização dos romaneios serve... Perdão. Os romaneios são emitidos em todas as vendas. Nele, a gente contém informações do cliente, do produto vendido e também temos a assinatura. Eles são organizados em forma alfabética por mês e ano. Para quando for necessário uma consulta, eles estejam todos bem organizados. Por exemplo, eu tive que procurar alguns nomes de alguns clientes que não haviam feito o pagamento. E esse romaneio serve como uma forma de comprovação dessa venda. Por isso é tão importante a gente manter sempre essa organização. Experimento que eu desenvolvi no campo agroacelerador Copérgia, o CDC. O CDC tem como objetivo apresentar as novidades do mercado e as tecnologias mais modernas para o manejo das lavouras. O pessoal do departamento técnico que fica mais responsável por fazer esses manejos lá no CDC. Eu fui acompanhada da Daniela, que é agrônoma e faz parte do departamento, para fazer o plantio de sementes de abóbora da cultivar Menina Brasileira. O plantio pode ser realizado de duas formas, tanto depositando as sementes diretamente em covos na terra ou em bandejas, copos, enfim. Quando a gente for realizar esse plantio, a gente questionou a Dani, eu e a Bruna, que era outra estagiária de agronomia, questionamos sobre a posição das sementes, se tinha alguma posição correta para colocar. Então, ela disse, vamos fazer uma análise. Coloquem sementes em diferentes posições e vamos ver se tem alguma diferença. Com o início da germinação, a gente pôde perceber que as sementes em posição vertical, que é essa primeira semente aqui, se estabeleceram melhor, mas não prejudicando as outras que estavam em posições diferentes. A gente só percebeu que ela teve um potencial germinativo mais rápido. Também, juntamente com o departamento técnico, saí com o agrônomo Jordanes para fazer uma análise de compactação do solo. Ela é feita com esse instrumento que está na imagem, se chama penetrômetro. O penetrômetro ele faz a relação da resistência do solo à elongação radicular. Ou seja, se a gente tem um solo muito compactado, a gente não vai ter uma elongação radicular correta. E isso vai causar perdas na produtividade da lavoura. Por que ocorre essa compactação? Muitas vezes, com o tráfego de maquinários pesados. Essa lavoura era uma pós-cultura do milho. Então, ali a gente teve o plantio, teve a colheita, que tem a ceifa pesada, trator, enfim. Então, isso faz a compactação do solo. Se o produtor quisesse fazer um plantio direto, ele teria perda na produtividade da lavoura. Então, a gente faz essa análise para poder optar pelo implemento mais adequado para fazer essa descompactação. Fizemos também o acompanhamento na lavoura do produtor, nas lavouras de produtor do produtor Solano Favarini, na região de Turvo. Nessa primeira visita, a gente foi fazer a avaliação do desenvolvimento do milho. Esse milho tinha sido semeado há 8 dias. A gente pôde perceber que um já estava bem desenvolvido, com o coleótipo e com as raízes primárias, e o outro começando a emergir. Por que isso aconteceu? Nessa época, a gente estava sofrendo com baixas temperaturas e falta de chuva. E isso causa o atraso da germinação. Em temperaturas ideais e umidade ideais, a germinação pode ocorrer de 4 a 5 dias. Mas, com as temperaturas baixas e falta de chuva, pode demorar até 2 semanas. Nesse dia também, o agrônomo Jordanes orientou o produtor para que fosse feita a aplicação de um herbicida pré-emergente, tanto para o controle das plantas daninhas, quanto para soja guaxa. O que seria a soja guaxa? São aquelas sementes que caem na hora da colheita e acabam germinando. E a gente faz o controle delas também. Dias após, fomos fazer a avaliação do milho, do desenvolvimento. A gente já tinha as primeiras folhas desenvolvidas. A coloração estava um pouco esbranquiçada por conta do frio intenso e também das faltas de chuva. O milho estava sofrendo um pouco com isso. Nesse dia, a gente fez o cálculo de estande de plantas. O que seria esse cálculo de estande de plantas?
Esse produtor havia planejado plantar 80 mil sementes em 1 hectare. Isso daria 4 sementes por metro. Esse seria o planejado. Mas, como sempre ocorre alguma falta, alguma semente que não cai, ou uma semente que não germina, ocorre a perca dessa... Não fica 4 sementes por metro. Como é que é feito esse cálculo? A gente faz a contagem direta de plantas em 10 metros. Para a gente, nesse dia até a gente fez com 3 repetições para a gente chegar num resultado mais exato. Então, a gente pega cada valor de cada linha, soma e divide por 3, que é a quantidade de linhas que a gente usou. A gente chegou no resultado de 3,47 número de plantas por metro linear, o que foi muito bom, aproximado ao que já era esperado, que era 4 plantas por metro linear. Isso já gera uma estimativa que a gente vai ter uma boa produtividade no futuro. Bom, em outra lavoura de milho, do mesmo produtor, esse milho já estava um pouco mais maior, mais desenvolvido, a gente presenciou o ataque de ratos na lavoura. O que o rato causa? Ele desenterra o pé de milho para se alimentar do grão. Isso causa a morte da grama, do pé de milho. E em grande quantidade, isso poderia afetar. Até o produtor nos relatou que ele sempre sofre com esse ataque. Eu acredito também que seja por conta dos silos que tem ao redor. E isso acaba atraindo os ratos para a lavoura. Ele já havia feito controle através de iscas, mas ainda assim não é 100% eficaz. Mas eu achei interessante que um ataque de ratos na lavoura. Também encontramos o percevejo marrom do Congo. O percevejo marrom do Congo, na verdade, não causa... tem baixa capacidade de causar prejuízo na cultura do milho, pois ele apenas suga a parte apical das folhas. Ele não transmite, não é transmissor de nada. A incidência dele se dava por conta das áreas de arroz que tínhamos ao redor. Acredito que eles ficam migrando, mas ele não causa nenhum prejuízo direto no milho. Agora eu vou falar um pouco sobre a cigarrinha, que foi um problema que a gente está enfrentando ainda na cultura do milho. A cigarrinha é aquele bichinho bem pequenininho que tem uma cor esbranquiçada. Ela em si não causa danos expressivos na cultura, porque ela apenas suga a parte do milho. Mas, como ela é um inseto vetor de patógenos, ou seja, ela é transmissora de bactérias e vírus. As bactérias causam enfesamento pálido e vermelho do milho, e o vírus causa a virose do raiado fino. Essas são as que estão mais afetando a cultura. Se não controlado corretamente, essas doenças podem gerar perdas na produtividade da lavoura. Como é que a gente faz esse controle? Apenas controlando a cigarrinha, fazendo o monitoramento. O controle é feito com inseticidas quando a gente tem uma manifestação de cigarrinhas muito alta. A gente fazia o monitoramento dessas lavouras através do exame do cartucho do milho, que é esse centro onde ela fica depositada, colocando ovos e sugando, e também através de armadilhas. Essa armadilha ela contém resina e cera. A cor amarela atrai os insetos e eles ficam grudados. Até nesse dia, a gente não encontrou nenhuma cigarrinha na armadilha, mas fazendo o monitoramento na lavoura, a gente encontrou. Então, a armadilha não é 100% eficaz, por isso a gente sempre está em cima monitorando. Outra atividade que eu realizei com o departamento foi a regulagem de plantadeira para a cultura do milho. Para a gente ter um plantio adequado, a gente tem que fazer uma boa regulagem, para que ela faça a distribuição das sementes e do adubo de uma forma correta e uniforme. O primeiro passo para essa regulagem seria a escolha dos discos
e dos anéis corretos, esses que estão na imagem. Como é que a gente faz essa escolha? A gente pega os 2 menores grãos de milho, a semente que o produtor irá usar, e a maior semente, e coloca nos furinhos, 2 sementes menores. Se elas passarem, a gente já descarta. E a semente maior, a gente coloca. Se ela não passar, a gente também descarta. Então, não pode nem ficar muito folgada e nem muito apertada, para não correr falhas ou duplas possíveis. O espaçamento entre linhas adequado para a cultura do milho é de 45 a 50 centímetros. Todas as plantadeiras que a gente realizou a regulagem eram de 50 centímetros. Elas já estavam reguladas. A profundidade da semente na cultura do milho varia de 3 a 7 centímetros, mas o ideal é de 5 centímetros, para não ficar nem tão superficial nem tão profunda. E o adubo é abaixo da semente. A gente faz a regulagem da profundidade da semente, tanto como a regulagem para fazer a distribuição do número correto de sementes por linha, em uma combinação de engrenagens que a gente tem na plantadeira. Tem uma tabela em que a gente escolhe qual engrenagem é a melhor, para se aproximar da quantidade de sementes que o produtor quer por hectare. Fora isso, a gente também faz a verificação da quantidade que está sendo liberada. Como é que a gente faz isso? Colocamos um saco em cada tubo de plantio, onde cai a semente, e fazemos uma marcação na roda motriz, que seria aquela com a flecha em vermelho. O agrônomo dá 10 voltas e 10 voltas. Depois a gente conta quantas sementes tem em cada saco, soma-se tudo e divide pela quantidade de voltas, multiplicando, por último, pela circunferência da roda. Nisso, a gente consegue chegar na quantidade de semente que está sendo liberada por metro e ver se está batendo com a quantidade que o produtor quer que seja liberado. Por que é tão importante a gente fazer isso? Em uma das verificações que a gente estava fazendo, a gente, em uma caixa de semente, ela estava liberando mais semente. Aí a gente conseguiu localizar o problema, que era uma folguinha. E então isso já ia dar erro. Então por isso é tão importante. Também fiz, juntamente com o agrônomo Diogo, que é responsável pela parte de fruticultura, visitas a produtores rurais na cidade de Santa Rosa do Sul. Nesse primeiro produtor, tínhamos mudas bem avançadas e sadias já. Ele havia feito a semeadura desse maracujá no mês de janeiro. O ideal seria realizar essa semeadura nos meses de fevereiro e março, porque o plantio só é feito no mês de agosto. Nesse mesmo produtor, a gente fez a identificação da verrugose. Ele já havia tratado. A verrugose é causada por um fungo. A incidência desse fungo ocorre mais quando a temperatura está mais amena, entre 15 e 22 graus. E também quando há muita umidade. A umidade também é causada bastante porque essas plantas de maracujá ficam bem agrupadas. Então, o produtor tem que ficar de olho sempre. Os sintomas são essas manchas pardas. E ele pode dar tanto na folha quanto no caule e também nos frutos. Então, a gente tem que manter uma muda sadia antes de levar a campo para não sofrer com isso. O controle é feito com fungicidas, claro, fungicidas permitidos para a cultura do maracujá. Em outro produtor, a gente fez a identificação de alguns danos causados por ácaros. A gente pode perceber algumas punções nessas folhas esbranquiçadas. No caso, isso são punções de alimentação que os ácaros causam. Eles se alimentam na parte inferior da folha. O controle já havia sido feito com acaricidas e o produtor já havia feito o controle. Por último, a gente fez a identificação do sistema radicular agressivo no maracujá. O que seria esse sistema radicular agressivo? O agrônomo Diogo orientou para que fosse essa raiz, a raiz do maracujá é uma raiz pivotante. Tem a raiz principal e as raízes secundárias.
ele orientou para que fosse cortada essa parte que fica embaixo, que forma um tipo de rosca. Ele disse que quando fosse levada, essa muda fosse levada a campo, ela corria o risco de se enforcar. Então, ele orientou o produtor que fosse cortada. Dúvidas? Só um momentinho. Parabéns, Lívia. Já pode respirar, foi bem dentro do tempo. Tá ótimo. Se eu não me esqueci da metade, tá bom. Não, esqueceu. Eu vou passar a palavra para o professor Geraldo, para ele fazer as considerações, e aí a gente abre para os presentes, se quiserem fazer uma perguntinha, que Deus nos livre, né, Lívia? Espero que não. Geraldo, fique à vontade. Nervosa, Lívia? Um pouco. Um pouco? Isso é normal, tá? Eu sempre costumo dizer que até nós que todos os dias estamos falando frente aos estudantes, a gente tem um pouquinho de frio na barriga a cada aula que a gente vai entrar para dentro da sala de aula. Isso pode não transparecer, mas sempre que a gente faz algo com apreço, com carinho ou com preocupação para que aquilo seja o melhor nosso, a gente vai ter um pouquinho de nervosismo. Então, isso é bem comum. Então, pode ficar tranquila. A apresentação estava muito legal, muito agradável de ser visualizada e ser contemplada. Então, já aproveito, já te parabenizo. Obrigada. Tá de parabéns. Quando a professora Cristina me convidou e ainda me disse, não me esqueça, me disse, ó, a Lívia está organizando o documento para poder mandar, ela me mandou mensagem, eu acho que era 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, antes de ir para a roça, não foi? Me comentou, né? Antes de ir para colher, imagino que para a colheita do fumo, né? E aí, assim, a gente chegar na apresentação e ver tu falando com propriedade, é algo que de repente não é o que tu tá vivenciando no dia a dia, significa que tu te preparou bastante, significa que tu realmente realizou essas atividades, e significa, né, que tu tá preparada e tu é um dos motivos de orgulho aí para tua família, né, por estar concluindo esse ciclo. Então a gente tem que valorizar e parabenizar por isso, tá? Então, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Dito isto, Lívia, agora a gente vai sempre, né, para a parte protocolar de algumas perguntas, alguns questionamentos. Certo. Tá? Sempre nas bancas eu gosto de comentar que toda banca ela tem por objetivo contribuir, trazer para uma reflexão o estudante ou aquele que está apresentando, né? Então, é nesse sentido que são feitos os meus questionamentos. A parte ortográfica, de alguma correção, de alguma sugestão, eu fiz direto no documento, vou mandar para a professora Cristina, depois ela te encaminha. E aí tu faz as correções necessárias, se acha que deve fazer, né? Aí tu corrige de forma bem à vontade. Não vou ficar aqui dizendo, aqui tinha que ir uma vírgula, aqui tinha que ir um ponto. Isso, né, eu faço direto no texto porque fica, eu acho, um pouco mais leve, né, a nossa participação, certo? Vamos lá, agora eu vou abrir o relatório aqui. Bom, vocês não estão me vendo, né, só estão me ouvindo, então eu vou abrir o relatório aqui e vou ir observando alguns pontos aqui só para nós dar uma discutida, uma debatida sobre alguns pontos bem específicos, tá? Certo. Deixa eu ver. Ali já no resumo, tá, Lívia? Não sei se tu tem o relatório em mãos aí junto? Não. Não tem? Tá. Então eu vou falar em termos gerais e vou deixar os comentários que eu coloquei ali do lado, e depois
quando tu for revisar o texto, eu espero que tu lembre aí desses comentários quando eu fiz aqui na banca, tá? Ali tu fala que na lavoura de milho foi possível verificar a presença de ervas daninhas e algumas pragas, tá? Aí depois tu segue, nas lavouras de maracujá constatou-se a presença, aí tu cita, de verrugose, ácaros e tudo mais. Então eu te sugiro, eu coloquei ali quais ervas daninhas e quais pragas, principalmente, tá? Só para tu deixar da mesma forma, no milho tu não fala e no maracujá tu fala, tá? Então, Sim. inclui, cita, não todas, né, mas as principais que tu observaste, eu acho que é importante tu relatar, certo? Certo. Depois, tem algumas coisinhas de formatação que eu deixei ali, como sugestão. Vou ver uma coisa aqui, mais para baixo. Aqui. Aqui, correção ortográfica. Tá. Tem um vício de linguagem dos técnicos, das técnicas, dos agrônomos, das agrônomas, que eu tento corrigir diariamente, tá? Que é um vício de uso, no meu ponto de vista, que é um pouquinho etimológico, tá? Da palavra, da formação da palavra, que utiliza plantio para culturas que são propagadas via semente. E esse é um vício errado. O plantio é feito para culturas que são propagadas de forma vegetativa. Por exemplo, o plantio das mudas de tabaco, o plantio das mudas de mandioca. Agora, tudo aquilo que a gente propaga via semente, em alguns momentos tu utilizou correto, é semeadura, tá? Então, tu vai ver no teu texto que eu enchi, quando tinha, aí chegou num ponto lá, eu cansei, aí eu botou um ponto de interrogação, tá? Porque, assim, tenta uniformizar, tá, Lívia? A gente sabe que o produtor utiliza plantio, a gente não vai corrigir o produtor quando ele falar, né? Mas, tecnicamente, a gente tenta se policiar para poder utilizar esse termo adequado. Por que que eu falo isso? Vamos dizer que agora tu montou a tua empresa e está atendendo um cliente lá. E se tu usar esse termo e esse cliente souber disso, e tu usar o termo técnico de forma adequada, esse cliente vai acreditar até mais confiança em ti. Poxa, ó, tá usando o adequado e não está usando o senso comum, tá? Se precisar usar, né, o termo mais no popular, na conversa com o produtor, tranquilo, sem problemas. Mas no documento, na redação, numa apresentação, isso é interessante, isso causa uma boa impressão. Tá? Então, eu sempre trago isso para os estudantes, tá? Que utilizem esse termo de forma mais a valorizar, né? Que espécies cultivadas por semente, milho, soja, feijão, elas são semeadas, né? É a semente que a gente coloca, é diferente da muda, né? Então, a muda aí sim seria plantio, tá? Da mesma forma, então, a máquina que faz isso não é a plantadeira, é a semeadora, tá? Então, também, embora até nos catálogos, como eu dou mecanização para agronomia aqui, muitas vezes os estudantes questionam, mas até na empresa está lá plantadeira. Tudo bem, mas se tu pegar a etimologia da palavra, ela está errada. Né? Se tu pegar o afixo e o sufixo da palavra e a origem da palavra, plantadeira, ela está incorreta, o correto seria semeadora, né? E a plantadora, né? Por causa, aí vem o eira é para máquina, né? Eira é para pessoa, né? A gente tinha as lavadeiras antigamente, né? Que ia lavar a roupa em algum local, né? Quando é máquina, seria o sufixo
ora, né? Então, são termos bem, assim, professor, que coisa chata, mas é só para a Não, gente padronizar e no documento nós deixarmos isso, como é um documento que fica, né? Deixar isso mais adequado, né? Fica na biblioteca, mas está lá, né? Só certo. de forma bem a contribuir. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu achei bacana esse experimento que vocês fizeram. E aí eu queria perguntar alguma situação dele. Vocês fizeram só quantas bandejinhas, quantos testes vocês Foram, fizeram? foram essas duas bandejas que eu coloquei na imagem. Uhum. Aí a gente, na bandeja mesmo, a gente colocou elas em diferentes posições, da forma que a gente ia saber qual era depois, a gente fez a marcação. E foi basicamente isso, só para ver qual se tinha alguma diferença. Tá. E assim, visualmente vocês visualizaram que realmente houve um pouquinho de diferença, né, para aquelas que estavam de pé, né? Sim, E, posição vertical. isso. Isso não gerou uma curiosidade da. Eu sei que pode não ter sido por vocês, porque não é, né, não seria vocês que iam orientar para isso, né? Mas da agrônoma da Cooperja, para fazer de repente um estudo mesmo, testando com número de repetição, com um teste mais estatístico, né? Para ver Sim, se isso teria diferença ou ela não. não. Até não cheguei a conversar com ela de novo, a gente foi aquela vez fazer a semeadura e não fomos depois. Ela só nos disse que as que a gente tinha colocado em posição vertical tinham se estabelecido melhor. Até essas sementes seriam usadas para fazer uma vitrine tecnológica, né? Essas mudas de abóbora. Então, ela não falou mais a fundo. Mas seria interessante. Porque é interessante, daqui a pouco tem um estabelecimento, um termo popular, um arranque, né, Sim, melhor, e aí se estabelece mais rápido, né? Seria interessante testar estatisticamente, né, para ver. Claro que, né, daqui a pouco, operacionalmente, é mais complicado, né? Mas na bandeja, não vejo que seja mais difícil deixar ela na vertical ou na horizontal. sim, Até acho que na vertical é mais fácil para colocá-la no substrato. realmente. Joia. Algumas coisinhas ali da redação, teve algum momento que tu usou em primeira pessoa, então dá uma corrigida. A gente sempre que for colocar texto assim, a gente procura deixar em terceira pessoa, né? Sim, Mas eu marquei isso ali, bem tranquilo. Sinceramente, eu gostei bastante quando tu traz ali, ó, depois até vou pedir permissão para usar o teu relatório, porque eu tenho uns orientados agora, e são meus primeiros orientados, e eu gostei da forma com que tu trouxe o relatório. Tu trouxe a cultura do milho, aí tu mostrou foto do coleóptilo, mostrou foto da radícula. Eu acho que isso é bem interessante, faz o link com o sim. que tu realmente vivenciou no técnico, né, estava olhando lá, né, aplicando de forma prática. Vou ver aqui. E aí eu faço uma pergunta sobre o herbicida recomendado foi o Calaris. Sim. E ponto. Que herbicida é esse? Herbicida que podia ser usado na cultura do milho, né? Deveria ter sido mais específica. Poderia ter conversado um pouquinho mais sobre esse herbicida, né? Sim, sim. Tá. Poderia ter colocado, não precisa entrar em muita coisa muito específica, mas algumas vantagens do porquê usar ele, né? Por que ele é recomendado naquele momento, né? Eu acho que isso faltou um pouquinho. Então, eu É deixo. que no momento que a gente está lá fazendo a visita junto com o agrônomo, é um pouco mais por cima, assim, é mais Uhum. básico. Ele falou, vou fazer a orientação para que ele aplique o Calares. Então, no caso, eu teria que buscar mais isso. Foi um pouco de erro da minha parte não ter colocado mais, mas na visita
o agrônomo ele é mais superficial. Exato. Eu não nem considero erro. Eu considero assim que foi uma falta de sensibilidade de perceber que o leitor do teu relatório pode não saber o que que é esse herbicida, para que que ele serve, quando é que ele é aplicado, tá? E a gente sempre, quando escreve algo, a gente tem que pensar em quem vai ler, né? Porque para nós está muito na nossa cabeça, a gente sabe. Agora, quem vai ler tem que ficar muito claro, tá? Então, vou deixar como sugestão, pode fazer mais 2 linhas dali depois dele, tá? Colocar que ele é uma atrazina, né? Que ele age já na pós-emergência. Geralmente as atrazinas a gente usa, né, entre a emergência e um pouquinho depois da pós-emergência. Uma coisinha bem simples. Tu pegar a bula dele lá, entrar no site da empresa que vende ele, tu vai ter essas informações e vai poder colocar essas informações que eu acho que fica mais rico, né, o teu relatório. Certo? Vamos lá, seguimos aqui. Tá. Aí vem outra perguntinha. Por que que o estande de plantas interfere na produtividade da cultura do milho? Tu colocou lá. Esse stand que a gente realizou era mais para avaliar o nível da germinação do milho, né? A gente já, com a germinação do milho, a gente já pode fazer uma pré-avaliação do que seria a produtividade futuramente. Que a gente teria a quantidade correta de sementes por metro, seria. Tá. E por que que no milho esse estande de planta impacta? No milho, o que no milho esse estande impacta? Impacta na produtividade dela, da cultura. Porque a gente vai ter a população correta de plantas. A população correta de plantas. Quantas espigas de milho produz uma planta de milho? Até 2. Até 2. Os materiais mais novos geralmente produzem uma, né? Em geral, eles, né, foram modificados geneticamente para que produzam uma e também não haja perfilhamento do milho, né? Isso. Então, esses materiais comerciais hoje em dia, que não são os milhos crioulos que nós tínhamos antigamente, que aí tinha perfilhamento lá, tentava compensar esse espaço, eles produzem uma espiga sem perfilhamento, no máximo 2, mas assim, até não é uma característica muito desejada produzir 2 espigas, né? Sim. As empresas não querem muito isso. E por que que isso é um componente do rendimento, né? Então, isso eu acho que também tu pode dar uma explorada um pouquinho melhor no texto, colocar que isso é um componente do rendimento, porque diferente, por exemplo, da soja, a soja vai compensar, ela vai largar ramos, se caso morreu uma plantinha que o rato comeu, por exemplo, né, ela vai tentar ocupar aquele espaço e compensar com um ramo lateral que consegue, né, a preencher aquilo ali. O milho não tem mais, ele não vai perfilhar, ele não tem como compensar isso. Então, cada planta de milho é um componente bastante importante, porque ela vai produzir uma unidade produtiva, né? Ou seja, uma espiga, que vai ser composta lá pelo número de fileiras, que vai ser composta pelo número de grãos por fileira. Todos esses são o que nós chamamos de componentes do rendimento do milho. Então, eu acho que ali eu entendi. Eu também percebi que tu sabe. Mas eu acho que tu pode, para aquele que está lendo, tu pode salientar que cada planta de milho, de fato, é um componente de rendimento, porque ela não há compensação caso ela seja perdida, né, na lavoura. Sim. Tá? Joia. Ver que barrato na lavoura é complicado.
Não, eu nunca tinha visto essa situação e o produtor vi relatar isso, que ele sempre sofre com esse ataque. Imagina, né? Não, olha. Vamos lá. Gostei ali da tua explicação, teu relato do uso das semeadoras na regulagem, e aí eu te pergunto, como as aulas técnicas aqui te auxiliaram nisso? Primeiro, tu pegou a parte da pandemia ou não? Peguei a parte na aula? Quando tu fez mecanização, tu pegou Não, remoto? Não, não, presencial? presencial. E como que isso te ajudou, as aulas presenciais lá? A aula presencial, ela dá a aula em si, ela traz um pouco do conhecimento técnico. Mas quando a gente vai fazer a prática, é um pouco diferente. Mas ela já dá uma base muito boa para a gente estar fazendo essa regulagem e também as contas que a gente fez. Então, tu, Lívia, que fez o estágio, fez a regulagem da semeadora, o que que orienta para os professores do IFC, que dão mecanização, para que isso seja mais, da forma mais real do que tu está aplicando aí no campo? Eu oriento, eu acredito que fazer uma aula prática nessa parte é muito importante. Aula prática como? Não houve aula prática ou a aula prática foi mais demonstrativa? Como é Acredito que que... foi mais demonstrativa. Não, é interessante isso, tá, Cristiano? Eu trago isso porque o que que acontece? Esse ano, por exemplo, na OBAP, eu auxiliei o pessoal que foi para a OBAP e eu percebi isso. É bem prático, é eles que escolhem o disco, é eles que têm que fazer a regulagem, né? São os estudantes que foram para Olimpíadas, né? Esse ano a gente foi 2 equipes, tá, Lívia? Para Olimpíadas e eles que tinham que fazer a regulagem. Essa regulagem que tu trouxe. E eu percebi que na agronomia eu dei a aula, só que os estudantes não quiseram sujar as mãos com graxa, né? Eles não quiseram Eu tocar sujei tanto. nas engrenagens, né, para poder fazer a combinação de motor e movida, de fazer essas relações. Então, por isso que eu pergunto, porque daqui a pouco a gente propõe a aula, a gente pensa e ela não ocorre. E aí, será que foi? Será que sendo demonstrativa ela funciona, o estudante é capaz de fazer ou não, né? Então, qual a sensação de quem fez a aula ali no IFC e agora chega lá no campo, tem que regular, não tem que fazer, ninguém vai regular para ti, tu que vai ter que aferir e perceber isso. Então, qual é a sensação? Acho que isso é bem, bem interessante. É bem importante. Deixa eu ver o que mais aqui. Técnica em maracujá eu não entendo nada. Não, mas tem uma parte aqui que eu entendo, que eu coloquei. No relatório tu coloca ali no maracujá que por causa de doença, né? E nesse caso, tu vai falando lá, né? E tu diz bem assim. Neste caso, o fato que ocasionou a proliferação dentro da estufa foi o excesso de água. Por que o Seria excesso? Por que esse excesso de água aconteceu? porque aconteceu, tinha uma parte mais baixa da estufa, onde ficava realmente acumulado esse excesso de água. Ela faz com que o fungo se prolifere mais facilmente. Por isso que houve tanto ataque da verrugose. Ah, e ele é um fungo de folha, né? Isso. Ele dá no fruto também. Dá no fruto também, mas pelo que eu entendi, foi essa verrugose foram nas mudas, né? Antes de ir para o campo. Nas mudas na estufa. Na estufa, tá. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho quanto a isso. Ele é um fungo e teve excesso de água, mas era excesso de água no solo que deixava essa estufa muito úmida? Como é que era isso? Era em cima do plástico mesmo. Em cima do plástico. Isso. Tá, então quer dizer que tinha um plástico
Embaixo das mudas. Embaixo das mudas. As mudas estavam em saquinhos, né? Sim. E elas estando dentro de uma estufa, elas eram irrigadas, né? Sim. Como é que era feito esse sistema de irrigação? O sistema de irrigação, eu acredito que nesse produtor ele regava com mangueira mesmo. Com mangueira. Isso. Tá. E como que tu, técnica em agropecuária, Lívia, chegou lá e visualizou isso e tu tem que eliminar isso. Mas tu não quer eliminar apenas com o produto. Tu quer agir de uma forma diferente, não só aplicando um fungicida para prevenir isso. O que que tu recomendaria para ele? Recomendaria ter um controle maior na irrigação. Fazer só quando realmente o maracujá o substrato tivesse seco, não tivesse tanta umidade nessa estufa. E fazer a dosagem correta, né? Não colocar em excesso. Joia. Um grande problema que eu imaginei quando eu li ali é que ele pode estar ocasionando muito molhamento foliar. Também. Então, uma forma seria ou ter uma irrigação localizada, mas como em saquinhos, né? Daqui a pouco um dispersor em cada saquinho é problema, mas de repente com um tubo de gotejo, alguma forma assim que evitasse esse molhamento foliar. Em outros produtores era por mangueira e com gotejamento. É só Isso. mudava de produtor. E será que tinha tanta doença? Não. Olha aí, viu? Ah, então isso é uma das percepções que muitas vezes se a gente não traz, a gente não percebe, né? Mas, bom, daqui a pouco é uma solução bem simples, né? Que tu, como técnica, pode estar indicando, né? Ó, quem sabe mudar, mas eu vou gastar mais, sim, mas tu vai gastar mais agora nesse começo, os gotejos vão continuar aí, tu vai poder seguir utilizando, e tu não vai gastar com fungicida, tu vai estar utilizando esse produto. Tá? Então, eu quando li, eu imaginei que fosse isso. Joia. Ali, depois tu fala raiz na foto, né, responsável pelo enforcamento, aí depois tu explica um pouquinho do enforcamento, mas eu te sugiro que tu dê só uma melhorada naquele texto, ainda coloquei ali, eu acho que ficou um pouquinho confusa essa explicação do enforcamento. Eu sei, eu entendi, né, vai crescendo a raiz e ela vai acabar, né, estrangulando, né, o crescimento da planta, né, que faz um enovelamento, né, vai enrolando, né, mas de repente tu traz um pouquinho mais de detalhe na escrita ali para poder deixar esse enforcamento um pouquinho mais claro para quem lê. Conta mais agora então do teu estágio, o que tu achou sobre o estágio em geral? Tu falou que passou pela loja, arrumou bastante os produtos dentro da loja, depois foi no campo. O que foi melhor? O que tu acha que poderia ter sido mais? O que ele contribuiu para a tua formação profissional e pessoal? Então, acho que essa é a minha última questão. Certo. Bom, a realização do estágio é de suma importância. No meu ver, fazer o estágio na Copérgia abre a nossa visão assim para uma possível oportunidade de trabalho. A gente vê como é o funcionamento e se a gente gosta disso. Tanto que eu apliquei meus conhecimentos que eu tive em sala de aula. No estágio, o que eu senti um pouco de falta foi de visitas técnicas. Essas visitas que eu fiz, na verdade, foram poucas. E foi bem difícil de conseguir. Quando a gente vai para a loja agropecuária, lá não tem tanta atividade para a gente estar fazendo. Mas eu sempre buscava estar auxiliando todos e quem eu conseguia. Acredito que seja isso.
Eu me esqueço que vocês não estão me vendo, tá? Eu tô tomando chimarrão aqui, tá? Não sei se vocês ouviram a cuia roncar. Aí eu vi que deu o som e eu, poxa, tá. Por que que tu não foram difíceis essas visitas, de tu conseguir sair nessas visitas? É uma política da empresa? Eu acredito será? que seja mais o procurado estagiário. Eu tive relato de estagiários que relataram que não fizeram visita nenhuma. Mas eu, já no começo, já fui propensa a querer fazer essas visitas, para ter um conhecimento maior sobre como é que é em prática. Então, eu sempre estava conversando com o meu supervisor, buscando sair nessas visitas. Excelente. Joia. Cris? Obrigada, Geraldo. Nossa, foi uma aula e tanto. Aprendemos um monte. Semeadura, nem sabia que era plantio, era isso. Nossa, muito legal. Obrigada mesmo. Foi assim muito, né, Lívia? Aprendemos um monte sobre agricultura. Mas eu queria falar porque o Geraldo tocou num ponto importante que eu vi que ele puxou ali o fio e era uma coisa que eu queria te perguntar e eu pergunto sempre para todas as meninas estagiárias, né, que estão passando por esse processo. Justamente eu já tive, por exemplo, participei de bancas em que a estagiária mulher, ela ficava na loja fazendo limpeza, arrumando prateleiras, né? E isso causa muito, assim, me causa um mal-estar muito grande, porque na verdade ela é tão técnica quanto os meninos, e os meninos, eles saem mais. E aí eu queria te perguntar, tu mencionasse que teve uma agrônoma, né? Sim. Teve uma agrônoma. E daí teve outros, né, que tu mencionasse, que foram mais 2 agrônomos, né, que faziam as visitas. Tu percebe, tem assim a participação da mulher agrônoma dentro da Cooperja? Ou é digamos assim, um espaço mais reservado? Reformular minha pergunta. Tem muito mais homens trabalhando ou muito mais equilibrado? Ou é equilibrado, assim, com relação ao gênero? Muito mais homens. Principalmente no departamento técnico. A gente tem uma só mulher que faz parte da hortifruti. Para quantos homens? Acredito que tem uns 8. E uma mulher. E uma mulher. Que faz parte da hortifruti. Isso. Isso é bem... Olha, eu sempre tento trazer, né, Lívia, que infelizmente, né, vocês estão no meio muito masculino e preconceituoso. Sim. E vocês têm que ser resistência quanto a isso, né? Porque as meninas têm que... esse espaço é para quem quiser ocupá-lo, não é porque é homem, mulher, ou tenha outra orientação sexual que não pode ocupar esse espaço, né? Sim. Então, eu fico feliz que tu teve essas oportunidades e de poder ir ao campo, né? Mas é um desafio. Eu tento sempre falar para as minhas estudantes isso, né? Que não desanimem por esses desafios, né? E se mostrem fortes para poder ocuparem esses espaços que a gente sabe que ainda, infelizmente, tem muito preconceito, né? E eu acho que esse é o momento, né, Cris, da gente perguntar isso. É uma menina que fez estágio lá, porque muitas vezes essas empresas vêm para dentro da instituição com um portfólio de que eles fazem o máximo pela instituição, quando de fato, muitas vezes estão trazendo... A gente não está julgando, né, mas a gente está analisando, né? Muitas vezes estão cometendo preconceitos, né, em relação a gênero, que não deve ocorrer, né?
E aí eles dão inúmeros desculpas, né? Porque, como é que vai tratar com o produtor que é mais velho, com o senhorzinho lá que é mais ranzinza, né? Trazem desculpas, né, para não inseri-las, né, no mercado de trabalho. Tá? Então, mais um ponto de parabenizar por se inserir. Pelo que eu percebo, tu vai continuar na área, de repente com as suculentas, né, ou na propriedade em questão de sucessão, de repente vai retornar e fazer agronomia aqui conosco. Não sei, mas me parece, eu sinto que tu vai continuar nesse caminho, né? E aí eu te desejo muita luta, porque infelizmente ainda temos esse meio muito preconceituoso e machista, né? Que é o meio agropecuário. Infelizmente é esse o cenário. Sim. Muito obrigada. Mas não desanima. Não. Mas é importante a gente ter ciência da realidade, né, para poder justamente não ser pego desprevenida, né, nessas situações. Porque com relação ao que o Geraldo falou, essas empresas elas vêm também fazendo algumas exigências com relação aos técnicos, né? E muitas vezes essas exigências ela tem que estar relacionada ao gênero, mas quer dizer, eles estão desperdiçando mais de 50%, né, de todos os alunos, né, que saem daqui formados, porque eles não admitem, no caso, contratar uma mulher como agrônoma ou como técnica, né? Mas seguimos, né, Lívia? Seguimos, estamos aí para desbravar, né? Não desanimemos. Algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta para a Lívia? Diz assim, um elogio, porque aí pode ser que eles falem. Elogio. Perguntas nenhuma, né? Só parabenizar, porque durante toda a apresentação a gente viu que tudo que ela falou, ela trouxe com propriedade, né? Além da vivência que ela tem, né? E parabéns, amiga, porque tu merece, tá bom? Ai, meu Deus. Vou começar a chorar. Faz parte também. A Maria Luísa chorou na defesa dela, né, Maria? Sim. No final a gente sempre se emociona, né? Porque a gente não só na defesa, mas toda a vivência que a gente teve, né? Apesar de um ano de pandemia que a gente pegou no final, Sim. Mas os 2 primeiros anos foram muito bem vividos, né? Demais. O IF traz experiência que a gente nem imagina. Lá se torna uma casa, as pessoas se tornam uma família, olha. Sair de lá, a gente sai sempre com o coração apertado. Ai, meninas, assim, eu não tenho nem como explicar para vocês o orgulho que eu sinto, né? De ver vocês, assim, se formando. Vocês chegam, assim, no campus, né? Com recém-feito uns 15 aninhos, né? E aí a gente olha para vocês agora, eles estão moças feitas, né? Trabalhando, né? Batalhando. Então, eu não tenho como expressar, assim, o orgulho que eu sinto de vocês e o carinho, tá? E de você estar, assim, se formando dessa forma. Fico até emocionada. E, assim, e vendo também vocês falar dessa forma do campus, né, com todo carinho, com todo amor, fico bastante satisfeita, bastante feliz, tá? A Lívia sempre foi uma menina muito, muito educada, muito estudiosa, né? Então eu tenho certeza que ela deu o melhor dela, né? Durante todo esse período aí de formação. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A Lívia pode, se não, a Lívia pode fazer, se tiver mais alguma consideração final. Posso falar? Pode, Pode. fique à vontade. Eu queria primeiramente parabenizar a Lívia. Sei que ela
se dedicou bastante. Mesmo ela mencionando que teve poucas visitas, ela conseguiu extrair o máximo de parte técnica para trazer para a apresentação. Não li o relatório dela, mas pelo relato do professor, ela conseguiu detalhar bastante, isso é muito importante. Queria dizer que eu fico muito feliz assim ouvindo falar do campus. Eu sou ex-aluna do técnico e sinto muita saudade. Sei a importância dessa vivência, não só no técnico, como para pessoal mesmo, né? A gente cresce muito, a gente sai de casa bem novinho, passa 3 anos na escola, convivendo com pessoas que a gente nunca viu, a gente cresce muito. E fico feliz que tenha terminado essa fase. E com certeza daqui agora é só para cima. A Lívia já está aí empreendendo, com certeza vai ter muito sucesso. Estou sempre aqui torcendo por ti. Muito obrigada, meu Deus. Eu não disse que eu vou sair chorando. Ótimo, obrigada, Sabrina. Obrigada, a Lívia merece mesmo. Algo mais? Acredito que era só. Era só? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Lívia, tá, por ter me chamado para ser orientadora. Eu que tenho que agradecer a professora por ter aceito enfrentar isso comigo. Acredito que ali no último ano do 3º ano, que foi de forma online, a professora foi a nossa regente e nos esteve orientando e também abraçando a gente, entendendo o nosso lado e sempre buscando ajudar. Isso foi muito importante, foi uma das coisas que facilitou a escolha para ti ser minha orientadora. E eu tenho só a agradecer. Ai, obrigada, querida. Obrigada. Fico muito feliz. Sempre é muito bom quando a gente é lembrado, né? Quero agradecer também o professor Geraldo, por mesmo não conhecer a Lívia, né? Abraçou. E realmente foi muito bom, Geraldo. Obrigada. Nossa, deu uma aula para a gente, eu aprendi bastante. Todas as tuas considerações, elas vão ser observadas, tu me encaminha o relatório e a gente vai arrumar, né, Lívia? Nós vamos fazer tudo direitinho. Fica à disposição também, né, Lívia, o teu relatório, caso tu queira fazer a tua consulta, poder estar utilizando, né, com os teus orientandos, também está à disposição, tá? Fica bem à vontade. Eu vou, então, agora, nesse momento, eu encerro a defesa. Posso encerrar? Sim. Tá tudo bem? Eu vou encerrar a gravação e aí a gente pode conversar mais um pouquinho depois de encerrar, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Parabéns, Lívia, mais uma vez, tá certo? Obrigada.